Aleluia, glória a Deus. Eu salvo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que a boa mão de Deus continue sobre a tua vida nessa noite e sempre. Glória a Deus. Amados, vamos hoje meditar na palavra do Senhor, no texto que está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 14 ao número 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos a partir do número 14. Bem fácil aí, não é? E se acaso você não trouxe Bíblia, você pode estar acompanhando aqui, né, na tela aqui atrás. Quem achou, posso ouvir um amém aí? Glórias a Deus. Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Amém? Vou ter ler aqui hoje, gosto de ler na Bíblia, mas hoje eu vou ler aqui. Pode acompanhar aí, para que esteja a tradução certinha, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluias. Poderoso Deus de Israel, obrigado por tua palavra, viva, eficaz, poderosa, meu Senhor, que transmite vida onde chega. Oh Deus, obrigado nessa noite. Peço aos teus santos anjos alocados a esse ministério que nos ajude na ministração da palavra nessa noite, neutralizando toda e qualquer investida do inimigo, meu Senhor, a explanação da mesma. Espírito Santo de Deus, toma a direção desse lugar, que todas as mentes estejam aqui, meu Pai, conectadas com a tua palavra, livre de preocupação e de coisas que ficaram lá fora. Pai, que a tua palavra encontre uma boa terra nessa noite e que dê fruto, meu Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Assim, meu Pai, eu quero abençoar todo o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, povo de Deus. Glória a Deus. Queridos, a essa altura da história, o imperador Domiciano, querendo terminar de calar a palavra do Deus Todo-Poderoso, haja vista que todos os apóstolos praticamente já tinham ido, ele isola João lá na ilha de Pátimo, não é? E quem sabe o próprio João, porque lá naquela ilha ninguém saía. Quem chegava lá não tinha como sair daquele lugar. Então, parecia que nada poderia mais acontecer. Mas a palavra do Senhor também já havia sido semeada em toda aquela região. E aqui e ali, não é? O fogo já tinha pegado e graças a Deus a fogueira ia queimando, meus queridos. E a palavra de Deus tinha sido espalhada por grande parte ali da Ásia. E João estava ali, naquele lugar recolhido. E quando parecia que nada ia acontecer,
o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, arrebata o espírito de João e mostra o seu poder, a sua grandeza, a sua glória, e que ele passeia no meio da igreja, e que não tem homem em cima dessa terra, não tem poder, não tem potestade que pare a marcha triunfal da igreja, que ele pagou o preço de sangue por ela. Aleluias! E João, ele vai ficar atônito com aquela visão, não é? Quando ele vê aquele que anda entre os 7 candeeiros, e ele vai dizer o seguinte, eu falo isso a título de introdução, no 1:13, ele diz assim, que ele anda no meio dos 7 cadiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e o seu cabelo era branco, como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e tinha a sua destra 7 estrelas, e da sua boca uma espada aguda, que saía de 2 fios, e o seu rosto como o sol, quando na sua resplandecência. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele disse, pôs sobre mim a sua destra e disse, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou vivo e fui morto, mas eis aqui eu vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno, está nas minhas mãos. Ele aqui está revelando o Senhor da vida, o Deus da igreja, aquele que tem o controle da minha e da tua vida, o poderoso na batalha, que continua tão poderoso naqueles dias de João Batista, hoje e para todo sempre, eternamente. Amém. Aleluias. Esse pagou o preço de sangue por uma igreja viva. Esse pagou o preço de sangue por uma igreja poderosa. Mas o tempo foi passando, os anos foram se passando, e agora essa carta é endereçada para a igreja de Laodiceia. Queridos, a cidade de Laodiceia, aquela localidade, era uma localidade próspera. Era uma cidade polo, onde os negócios eram feitos naquela cidade, os negócios eram feitos naquela região muito rica. Tinha uma indústria têxtil poderosa. Lá se produzia uma lã exclusiva que era daquela região, que era uma lã negra, não é? Imagine exclusividade, o rico gosta, só nós temos. A medicina era forte naquele lugar. Naquele lugar era adorado, era venerado o deus grego Esculápio, que naquele lugar ele era grandemente venerado, é conhecido o deus da medicina, né? Haja vista que diz que essa questão de Esculápio, havia uma lenda lá para o lado da Grécia, isso espalhou também pelo mundo daquela época, que Esculápio foi visitar um paciente, chegou num caminho, uma cobra se enrolou no seu bastão, e com aquele bastão, com aquele cajado, ele mata a cobra. E aí na caminhada, uma outra cobra aparece lá na frente, trazendo um galinho de árvore na boca, não é? Que era para ressuscitar a outra cobra. E ele entendeu, ele ficou assim pensando naquela situação. O cajado era aquilo que dava a autoridade da medicina e do conhecimento. E a cobra, ela tinha um poder, eles acreditavam que a cobra tinha um poder de regeneração e de restauração de vida, porque a cobra, ela estava lá, mas você vê que a cobra, ela tem aquele poder, né? Ela fica parada em cima de uma árvore, de um galho, de alguma coisa, e passa um tempo, aquilo que é velho passa e a cobra sai com a casca novinha. Então, eles atribuíam à cobra também esse poder de regeneração. Por isso o Esculápio era adorado, e você vai ver nunca no jalecozinho do médico, o cajado e a cobra. Vem de lá, de Esculápio, né? Então, nessa região aqui, era feito também um colírio poderoso. Todos naquela região iam para lá buscar esse colírio, para poder colocar em seus olhos. Queridos, e o povo se orgulhava das coisas que tinha na cidade. Quem viu aqui a situação essa semana que teve um terremoto aqui na Venezuela? Alguém viu? Muita gente aqui viu. Queridos,
Tem gente de várias partes do mundo mandando recursos para a Venezuela. Do Brasil, enfim, dos Estados Unidos, todos os países aí, muitos países estão enviando recursos para a Venezuela. Mas nos anos 60 depois de Cristo, teve um terremoto aqui em Laodiceia, que eles não quiseram nem a ajuda do Império Romano. Eles mesmo, com o dinheiro deles, reconstruíram a cidade toda, tão forte. Era o poder daquele povo. Era o poder daquela localidade, daquelas pessoas. Olha, anote isso, segura aí. Então, aquelas pessoas começaram a reconstruir. E a igreja daquele lugar ia nessa mesma pegada. Essa igreja que estava lá, os crentes eram ricos. Os crentes eram cheios de dinheiro. Os crentes eram bons de bolsa, irmãos. Não era brincadeira, não. Mas Jesus vai falar forte para essa igreja. Prestar atenção em algo. Tinha uma outra coisa particular dessa cidade. Ela não tinha uma água assim, friinha nessa cidade. Na cidade vizinha de Colossos tinha, mas aqui não. A água vinha por um arqueduto. Era fonte de águas termais que jogava para lá. Então a água vinha quente. E quando ela vinha nos aquedutos, chegava na cidade, ela estava morna. E Jesus está observando todo esse cenário. E essa igreja, ela vai começar a ter uma visão. O Senhor vai começar a descrever essa igreja. Agora presta atenção, passo a passo comigo aqui para você entender o mistério da palavra de Deus nessa noite. Ao anjo que está em Laodiceia escreve, isso diz o amém. A testemunha, o amém é aquele que tem a última palavra, é aquele que estava no começo da criação, é aquele que estava com Deus em toda a história, é aquele que viu os reis se levantar, aquele que viu o império assírio, babilônico, egípcio, eles todos passaram, mas ele permanece de pé, a testemunha fiel e verdadeira estava lá, amém, irmãos? O princípio de toda a criação, ele vai dizer, eu sei as tuas obras. E aí tem uma vírgula. Queridos, precisamos ter a plena consciência de que todos os nossos atos, todas as nossas ações diárias não passam desapercebida diante da presença do nosso Deus. Tudo que nós fizemos, o nosso Deus sabe e um dia pedirá conta a mim e a você das escolhas que a gente está fazendo nessa vida. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você faz quando ninguém vê. Eu sei o que você pensa. Eu sei das tuas ações. Eu sei como você retribui as pessoas. Eu sei do teu passo a passo. Eu sei as tuas obras. Mas eles se olhavam e achavam igreja próspera e poderosa. Sabe por quê? Tinha muito dinheiro. Só que o dinheiro, muitas das vezes, pode camuflar e esconder uma realidade, uma necessidade espiritual que por causa do dinheiro parece que não está lá, mas está lá. Às vezes o dinheiro parece comprar, mas não compra a paz, não compra a tranquilidade, não vai comprar nada disso. A palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem rico, mas ele era um pobre, era um miserável, desgraçado, cego e nu. Mas ele entendeu que ele precisava de Jesus Cristo de Nazaré. Então, precioso nesse mundo não é a riqueza, é a presença de Deus viva e verdadeira na minha e na tua vida. Essa é a verdadeira riqueza. Essa igreja confiava em primeiro lugar naquilo que tinha, no seu dinheiro. Tem um provérbio que vai dizer, os bens do rico é a sua cidade forte. Porque o que ele precisa, o dinheiro paga. Mas nem sempre é assim, queridos. Ela vai camuflar. Essa autoconfiança pode substituir a dependência de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão era um homem riquíssimo. Deus abençoou Abraão, mas a confiança, a dependência de Abraão era o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso era a verdadeira riqueza, era tudo que Abraão tinha. E ele disse, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua recompensa. E Abraão apontava para o céu em todo o tempo, em todas as suas empreitadas, dizia, a ele sempre a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Quando Abraão, numa empreitada, foi buscar seu sobrinho Ló, pegou os seus criados em sua casa e ajuntou mais alguns e foi para uma batalha. Quando Abraão voltou, um rei chegou e disse a Abraão, Abraão, tem aqui despojo para você também. Ele disse, eu não quero nada, além do que o meu pessoal comeu.
Os oficiais que foram comigo, eles que pegam alguma coisa. Agora, eu não quero nada para ninguém dizer eu enriqueci a Abraão, porque a minha riqueza é Deus. A minha riqueza é a presença de Deus. Tudo meu é de Deus. Tudo que eu possuo é do Senhor. Ô, querido, essa consciência, aí sim, é uma riqueza que agrada ao coração do Deus Todo-Poderoso. O evangelho de hoje, querido, é o evangelho da barganha. Você é bem medido, bem visto, se você tiver um carrão novo, se você tiver uma casa maravilhosa. É sinal de que Deus está abençoando a tua vida. Claro que Deus quer abençoar, mas nem sempre esses pré-requisitos quer dizer que Deus está agindo ao teu favor. Porque tem muita gente rica aí que não tem a presença de Deus, mas é próspero. Olha a situação. Então esse povo estava dizendo, nós estamos bem. E o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu dia a dia. Eu conheço o teu passo a passo. E ele vai dizer, tu não és crente, nem quente, nem frio. Quem me dera que você fosse frio ou fosse quente. Uma água quente serve para cozinhar. Uma água quentinha, né? Serve para muita coisa. Uma água fria refrigera a alma. Ela vai dessedentar. O Senhor é o nosso pastor. E Ele nos leva às fontes de água de refrigério. Amém, amados? Mas a água morna, ninguém suporta a água morna. Quando ela cai dentro, você joga ela para fora. Então o Senhor vai dizer para essa igreja, a presença de vocês, a oferta de vocês, aquilo que vocês estão me entregando, eu estou botando para fora, porque eu não aceito esse tipo de adoração, esse tipo de entrega, esse tipo de oferta que você está trazendo no meu altar. Eu não aceito. Quem disse, queridos, quem disse que Deus está olhando para aquele que dá o maior dízimo, a maior coisa, aquele que aparece mais? O Senhor está olhando para o coração do ofertante. Deus está olhando a qualidade da entrega daquilo que se faz. Quando a viúva pobre veio trazer o dinheiro num gasofilaço, Jesus olhou e disse, ela deu mais do que todos. Os seus discípulos não creram naquilo. E Jesus disse, os outros lá deram do que sobraram, ela deu tudo que tinha no coração. Era pouco? Era, mas era de coração. O que tu faz para Deus, faça de coração. O que tu entrega ao Senhor, entrega de coração. E o que tu faz na obra do Senhor, na casa do Senhor, faz de coração, porque o Senhor recebe, amados. Você não é frio, você não é quente. Uma hora, adora. Está pagando as contas, está o dinheiro caindo na conta, está tudo maravilhoso, adora. No outro dia alguém pisou no teu calo, você já está praguejando. Já está jogando até maldição no irmão, ou seja lá quem for. Que tipo de adorador? Como é o nome da música? Ou desiste, como é? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Você passa na alegria, glória a Deus. E na hora da dor, tem glória a Deus também, irmãos? Na hora da dificuldade, tem glória a Deus? Na hora que as coisas se tornam difíceis, tem glória a Deus? Na hora que ninguém está te vendo, tu está trabalhando para o Senhor? Você está fazendo a obra para o Senhor? Qual é a tua disposição? Qual é o teu tempo de dar as coisas para o Senhor, amados? Hoje pela manhã, eu cheguei aqui, falando com a irmã Rosane e os outros irmãos estavam aqui. E a chuva batendo com força. Eu digo, hoje o crente prova que ele realmente adora a Deus pela manhã cedo. Larga a coberta e vem cá para a escola bíblica dominical. Então, glória a Deus pela vida de quem está aqui. Porque não é fácil não, irmãos. A chuva batendo, um friozinho maravilhoso. E os irmãos com a sombrinha de um modo ou de outro. São pouquinho, né? Mas vem. Glórias a Deus por tua vida. É a qualidade daquilo que a gente faz para o Senhor. Amém, amados? É o entendimento daquilo que a gente faz de coração para agradar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer, sabei que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Aleluias. E ele continua dizendo para aquela igreja. Porque ele diz que tu não és frio, não é crente. Porque a água que chegava na cidade só chegava morna. E ninguém suportava beber aquela água. Então, como é que tu está diante da presença de Deus? É um questionamento para você nessa noite. Como é que está a tua fé diante da presença de Deus, irmãos? O que é que tu tem disposto para o Senhor? O que é que você é capaz de abrir mão para fazer pelo Senhor? Quantas pessoas só vêm na igreja quando precisa? Só vem quando a espada está no queixo? Está passando pela prova, o arroxo está dentro de casa, aí corre para a igreja. É oração, é campanha, quer vir para a igreja até quando a igreja está fechada. Quando a bênção acontece, quando as coisas se acalmam, quando as coisas se resolvem, calcanhar para a cruz. Que tipo de adorador é esse? Que tipo de busca é essa? Que tipo de entrega é essa?
Não, eu sou rico, eu não preciso de nada. Vai nessa. E aí o Senhor continua falando. Assim, porque você é morno, não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha... Ô, irmãos, ele está falando isso aqui para a igreja, não está falando para descrente, não. Ele está falando para uma igreja. Você está dizendo que está tão bem, mas esse tipo de entrega que você está fazendo, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu não aceito esse tipo de coisa. Queridos, ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente serve ou a gente não serve. Não existe crente em cima do muro. Não existe. Ou serve ou não serve. Ou está com Deus ou não está com Deus. A gente passa pelo aperto, passa pela prova, passa, mas Deus é fiel para te dar a vitória. Mas tem que estar orando, jejuando, buscando, adorando na presença do Senhor em todo o tempo, amados. Quantos? Nesse mundo eu não estou falando de igreja casa da bênção. Quantas pessoas estão adorando o Senhor, estão buscando a presença do Senhor, surge um problema dentro de casa, larga o Senhor e abraça o problema. Quanta gente, irmãos? Larga o Senhor, abraça o problema. Quanta gente nessa época de São João, larga o Senhor Jesus e vai abraçar o forrozeiro. É sério, é forte a coisa. Essa semana eu estava falando aqui de manhã, eu não sei, que parece verdadeiro, um videozinho, um irmão desviado está lá numa festa da sofrência aí, filmando para lá e para cá, quando vê, no meio do povo, vê um pastor, com a caipirinha e um copo na mão. Pastor! Toma vergonha, tome conta de sua vida, me deixe. Aí saiu costurando pelo meio do povo. Está trabalhando para quem, irmão? Está enganando quem? O Senhor está vendo as tuas obras. O Senhor está te contemplando. Que tipo de igreja é essa? Que tipo de fé é essa? Uma hora está na igreja, outra hora está lá fora. Uma hora serve, outra hora não serve. Queridos, você é provado. E se a fé de alguém for aprovado e aprovado, esse vai receber galardão. Esse vai receber recompensa. Esse vai ficar de pé diante da presença de Deus. Esse vai prevalecer e o Senhor vai honrar, irmãos. A palavra de Deus diz que José foi duramente provado. Provado ali desde quando ele saiu da emboscada que os seus irmãos fizeram com ele. Foi prova vendido como escravo, foi prova na casa de Potifar. Foi prova na prisão, mas aonde ele chegou, ele era servo, ele era obediente, a graça de Deus estava com José, e aonde ele passou, ele foi provado e aprovado, provado e aprovado, provado e aprovado, e quem serve é o Senhor, não fica em posição inferior, porque o Senhor vai colocar na posição de destaque, vai colocar na posição de comando, aonde ele passou, a fidelidade esteve com ele, e Deus fez ele assentar nos maiores lugares que tinha naquele país, porque aqueles que servem vai ser honrado. Uma fé consciente, uma fé que não se abala. Se hoje comeu a melhor comida do mundo, glória a Deus. Se comeu ovo com farinha, glória a Deus. Se comeu pão com ovo, glória a Deus. Não muda, tem essência, amém? Ele sabe o que faz, ele sabe como adora, e o Senhor aprova esse tipo de coisa. A Bíblia diz que Abraão foi provado. Tudo que Abraão queria na vida era um filho. E Deus deu um filho a Abraão. E Abraão contente com Isaac. Isaac crescendo na alegria de Abraão. E o Senhor disse a Abraão: ei, me dá Isaac, Abraão. Como assim? Me dá? Sim. Coloca ele lá. Me oferece em holocausto lá no Monte Moriá. Abraão: pois não, Senhor. Ele é meu, mas primeiro é teu. É meu, mas primeiro é teu. E vocês sabem que Abraão saiu de madrugada. E ele não disse, eu vou matar Isaac. Ele disse, eu vou adorar ao Senhor. Aleluias. Isso é fé, isso é consciência, isso é certeza do Deus que serve, irmãos. Aleluias. E nas horas finais daquele sacrifício, Isaac vai perguntando, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Para o holocausto, Deus proverá para si, Deus proverá. Ei, você está esperando algo de Deus e ainda não chegou? Continue adorando, continue esperando. Aquele que prometeu é fiel para cumprir as promessas da minha e da tua vida. E tem uma coisa, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se ele abençoar, é Deus. Se não abençoar, continua sendo Deus poderoso e fiel. Mas ele é Deus que quer o melhor para mim e para a tua vida. Como é que está a tua fé, igreja, nessa noite? Aleluias! Versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido.
Só uma igreja rica, como? Interessante que Esmirna, ele diz assim, você é pobre, mas na verdade tu é rico. Vocês não têm poder, vocês não têm condições. Mas há uma riqueza, porque há adoração no coração de vocês. Há temor no coração de vocês. Há busca no coração. Então você é rico. Aleluias. Então, a medida de riqueza para o Senhor é diferente da nossa, irmãos. O ser humano, ele olha para o outro, principalmente nessa época do capitalismo, você é visto pelaquilo que você tem, mas no céu você é reconhecido pelaquilo que você é. Você é reconhecido pelaquilo que você é. Você é lavado, você é remido pelo sangue do Cordeiro, você já tem aliança com Jesus, então você é rico e os céus te conhecem. Aleluias! E eles vão dizendo, glória seja dada no nome do Senhor. Como sou rico. Meu olho está meio apimentado aqui, meu irmão. Glória a Deus. Como diz, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E de nada tenho falta. Não sabes que és. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, que realidade conflitante. Que contraste. Está dizendo, eu estou cheio da presença, eu tenho tudo, eu tenho graça, eu tenho o favor de Deus, e o Senhor está dizendo, você não tem nada. Você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Querido, se fosse uma pessoa que falasse isso para outra, a pessoa ficava de mal. Se fosse, não é? Um pastor falasse uma situação dessa, talvez ele fosse até excluído da convenção. Não era brincadeira não, mas o Senhor está dizendo, eu conheço a tua realidade, eu conheço a tua situação, a tua riqueza não mede o teu estado espiritual. Que coisa forte, irmão. Quando as pessoas pensam que é rico, que é próspero porque tem coisas. Obrigado, meu irmão. Mas na verdade não tem nada. A verdadeira riqueza está na presença do Senhor. A verdadeira riqueza é adorar o Deus Todo-Poderoso. A verdadeira riqueza é olhar para alguém e dizer assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Aí sim, essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é muitas das vezes aquele que está tendo um pãozinho, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e vai morrer. Mas na tua boca tem uma palavra que diz assim, ei, faz para mim primeiro, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai parar na tua botija, vai ter prosperidade na tua casa, mas só tem cavaco, nem bujão tem, mas vai ter graça, vai ter abundância, o Senhor vai prover na tua vida, então vai nessa fé, e quando você faz, você vê graça de Deus, você vê o poder de Deus, quando você ora, você vê o céu abrir, quando você ora, você vê Deus mudar a situação, então tu é rico para com Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é alguém precisar de você, você estender a mão e você ter como ajudar aquela pessoa. Isso é ser verdadeira riqueza, irmãos. Isso é ter a presença de Deus. A verdadeira riqueza é quando alguém pisa no teu calo. Quando você sabe que alguém está fazendo maldade contra você. Mas há uma riqueza no teu coração que você olha para a pessoa e diz, pai, perdoa porque não sabe o que está fazendo. Perdoa ele porque não sabe o que está fazendo. Perdoa ela porque... Isso é a verdadeira riqueza. Quando o amor e a graça de Deus está no teu coração. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão funcionando bem dentro da tua casa, quando o fluir parece aqueles dias, como o irmão falou, parece que o céu está de bronze, mas você sabe que o teu Redentor vive e que por fim ele se levantará na terra para mudar essa situação. Isso é a verdadeira riqueza na presença do Deus Todo-Poderoso. A verdadeira riqueza é quando você sabe que o mais importante na tua vida é a presença dele. A verdadeira riqueza é quando mulher, filho, pai, mãe, ninguém é mais importante na tua vida do que a presença de Deus. Então aí está a verdadeira riqueza. Jesus vai dar 3 conselhos para essa igreja. E a gente vai ver nessa hora os conselhos que o Senhor dá para que ele pegue a visão de uma vez por todas. Amém, irmãos? Aleluias, glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Vamos lá, o conselho do Senhor. Aconselho que diz de mim, primeiro, compre ouro provado no fogo.
ouro provado no fogo. O que é ouro provado no fogo, meu irmão? É uma fé genuína. É uma fé verdadeira. É uma fé eficaz. Se tu ouvir a música, tu vai se curvar. Se tu ouvir a música, tu vai se prostrar. Eu só ouço música, eu só adoro o Deus Todo-Poderoso. Agora, diante de imagem, de qualquer coisa, fica tu sabendo que nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar. E agora você faz o que quiser. Porque se Deus quiser livrar, a gente não adora. Mas se o que acontecer, nós só vamos se curvar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então aquece a fornalha, pode aquecer. Mas vai ser 7 vezes mais. Bota 30 vezes mais. E a palavra de Deus vai dizer que quando Sedraque, Mesaque e Abednego pulando do fogo, já tem um esperando ele lá. Porque o nosso Deus é um Deus que passeia no meio do fogo. O Deus que nós servimos é um Deus que passeia no meio do fogo. O fogo não vai ter poder e autoridade sobre ele. Quando Moisés estava no deserto, ele aparece numa chama de fogo. E a voz de poder e glória aparece no meio do fogo. Porque o nosso Deus passeia no meio do fogo. Oh, aleluia! E aquele crente que passa pela prova, passa pela luta, mas segura a provação, segura o aperto, você sim está comprando ouro provado no fogo. Uma fé genuína que não te faz abalar por nada diante da presença de Deus. Aí sim é uma fé verdadeira e genuína. Quantas pessoas, principalmente no início da fé, é desafiado. Às vezes é esposo que bota condição, é esposa que bota condição, é noiva, é namorada que bota condição, é família que bota condição. Mas você diz, aconteça o que acontecer, o meu Redentor vive e eu só adoro a Ele. E eu só servirei a Ele. Faça o que quiser, mas eu só adoro ao meu Senhor. Se quiser vir comigo, a gente vai. Se não quiser, faça como te apraz. Eu não vou brigar. Agora eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para honrar a minha fé até aquele grande dia. Aleluias. Isso é ouro provado no fogo. Como é que vai a tua fé nesses dias, irmãos? A fé de muito crente está sendo provada e vai ser aprovada. É tempo de aperto na terra. É tempo onde o inimigo tem oferecido prazeres como nunca. O inimigo tem oferecido prazer. E é um dos bojos que, infelizmente, Satanás usa para levar o homem ao pecado, que é o prazer. Dinheiro, poder e sexo. 3 coisas que o inimigo usa para desestabilizar o ser humano. Mas aquele que serve, aquele que é verdadeiro adorador, bota tudo isso em segundo plano, porque precioso na vida dele é Jesus. Precioso na vida dela é Jesus. E eu deixo te dizer uma coisa nessa noite. Você que é fiel, você que parte desse princípio, honra, glória, graça do Senhor Jesus está sobre a tua vida. Ainda que alguém tente te isolar, ainda que alguém tente te perseguir, alguém tente te neutralizar, o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na tua fraqueza e a glória de Deus será revelada em você. Não é para brigar, não precisa discutir. Basta adorar e ficar na presença do Senhor. Basta adorar e ficar na presença do Senhor. Você agora é luz e a luz do Senhor vai brilhar na tua vida. E muitos daqueles que olhou para você com bico, muitos desses que hoje olham para você, dizem, mas que onda é essa? Tu passou para a religião dos crentes, agora é? Não, meu irmão, eu passei da morte para a vida. Eu tinha apenas uma religião, mas agora eu sou adorador do Deus que criou os céus e a terra e de Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz do Calvário por mim. É a Ele que eu sigo, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu adoro. Então, pode se preparar, porque o Senhor Jesus vai te levar a lugares imagináveis. Coisas grandiosas e poderosas o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluias! A segunda coisa, ouro provado no fogo para que te enriqueça. Roupas brancas para que te vista. A tua indústria, ele lá, como ele tinha o comércio, ele tinha dinheiro, se achava tudo. Agora, a indústria têxtil era forte, lá tinha muita roupa lá. Mas Jesus está dizendo, eu tenho umas verdadeiras vestes que vai cobrir a tua vida. Eu tenho umas vestes muito mais especiais do que as negras lãs. Eu tenho roupa
branca. Quer dizer, o que eu tenho, o que eu fiz lá na cruz do Calvário vai embranquecer a tua vida. A tua vida estava manchada pelo pecado, estava suja pelo pecado, mas o que eu tenho para você é vida nova, é vida lavada, é vida remida pelo meu sangue lá na cruz do Calvário. Eu tenho roupa nova para você nessa noite. Sabe o que significa? Significa a mesma coisa. Do filho pródigo, quando ele vinha de longe, o que é que o pai olhou de cá e fez? Se é meu filho que vem lá, é meu filho que vem, prepara a roupa nova, prepara uma sandália para os pés, prepara um anel para o dedo, prepara a mitra para a cabeça, porque hoje eu vou mudar as vestes dele, eu vou tirar o cheiro de lama, eu vou tirar o cheiro de chiqueiro, eu vou tirar o cheiro de imundo, e eu vou vestir ele como filho de Deus, como filho que voltou para a casa do pai. E o filho vem e diz: eu não sou digno. É verdade, você não é digno, é verdade, está com cheiro de lama, está com cheiro de imundo, está com cheiro de porco, mas o amor de Deus é tão grande, o amor do pai é tão grande, que arranca toda a porcaria de cima de mim e de você e nos veste como filho de Deus. Quantos pecados? Quem merecia estar aqui? Eu merecia, não merecia. Você merecia, você também não merecia. Nenhum de nós merecíamos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O interessante é que o filho quis essas vestes novas. E eu pergunto para você nessa noite, que não aceitou ou está afastado do evangelho: como é que estão tuas vestes diante da presença do Senhor? Às vezes é o seu crivo. Você pode dizer: eu estou bem, mas ao crivo do Senhor. Olha o que é que ele disse para essa igreja. Tu pensa que tu está bem, mas tu és um desgraçado, miserável, tu está na miséria. Tu és um pobre, não está falando de dinheiro, está falando de espírito. Tu és cego porque tu não está enxergando. E tu está nu pensando que tu está vestido. Diante da minha presença tu está nu. Não tem vestes nenhuma. Agora eu tenho verdadeiras vestes. Querido, o perdão do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor está disponível para todos aqueles que vier para o Pai, para Ele tirar as vestes ruins e colocar vestes novas. Isso serve para a igreja e serve também para o descrente. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua mente? Quando tu está em casa, irmãos, que uma coisa não vai bem como você gostaria, você faz pinicadinho daquele irmão, trucida ele e ainda chama os outros 3 ou 4 para poder terminar de gafar? O Senhor vê, irmãos. O Senhor vê. O pastor não vê não, mas o Espírito de Deus vê. O Espírito de Deus está vendo tudo. E você e eu, nós iremos dar conta de tintim por tintim das nossas ações, das nossas atitudes. Vestes brancas, hoje é tempo, hoje é noite de alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, meu amado. É tempo novo de Deus para a nossa vida. E o Senhor está aqui nessa noite para nos abençoar. Aleluias. Não apareça a vergonha da tua nudez. Unja os teus olhos com colírio para quê? Esculápio. Tem um colírio aí que está fazendo milagres e maravilha. E quem quer ver, só ir lá na casa de Esculápio, dormir lá. Diz que quem dorme na casa de Esculápio tem até sonhos onde Esculápio dá direção, onde bota aquele colírio. O nosso Deus, ele manda uma palavra e você é curado. Ele libera uma palavra e as coisas se cumprem na tua casa. Uma palavra na tua vida é o suficiente para o sobrenatural acontecer. O nosso Deus não depende de simpatia. O nosso Deus não depende de pó, de colírio, de nada. Ele é o remédio, ele é a cura. Ele cura a vida, ele cura a alma, ele cura casamentos, ele cura toda e qualquer situação. Aonde ele é chamado, aonde ele é solicitado, a graça do Senhor vai dar. O centurião disse: eu não sou digno de que entre na minha casa, libera uma palavra. E Jesus liberou uma palavra. Disse: vai, seja conforme a tua fé. E quando ele está no caminho de casa, diz que o servo dele vem e diz assim: olha, o rapaz já está bem. E ele disse: que hora foi que isso aconteceu? Na hora que Jesus liberou a palavra. Ele faz o cálculo de na hora que Jesus liberou a palavra. A mulher vem atrás de Jesus clamando pela filha e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. E os discípulos querendo dissuadir aquela mulher. E Jesus calado e aquela mulher clamando e clamando ao Senhor atrás de uma palavra.
Até que Jesus começa a conversar com aquela mulher. Mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher tinha fé. É isso, é fé que honra o Senhor, amados. É uma fé que faz você ir além do trivial, ir além do feijão com arroz. É uma fé que faz você fazer as coisas para Deus, porque tu está entendendo que não é para o pastor, que tu está entendendo que tu faz é para o Deus Todo-Poderoso. Tinha uma oferta de 50 centavos que tu bota no altar. Tu diz, oh Deus, isso é o melhor que eu posso botar. Aí você bota, não é para o pastor, é para Deus. Ele recebe. Ah, mas tem muito pastor, um pastor por aí que fizer suas maracutaias vai ter com a vida dele com Deus. Agora você vai receber teu galardão, você vai receber a tua parte. Amém, irmãos? Então, fé. E Jesus depois disse, não é bom pegar os filhos. Sim, mas os filhos comem as migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Jesus disse, mulher, que fé preciosa é essa tua, mulher? Que fé maravilhosa é essa? Vai para tua casa, vai para tua casa, vai para tua casa, porque aquilo que tu quer já foi liberado uma palavra de vitória. E quando aquela mulher chega em casa, a cura chegou primeiro, a restauração chegou primeiro, a ordem chegou primeiro, a paz do Senhor chegou, porque Jesus liberou uma palavra. Nessa noite, Jesus te libera uma palavra de salvação, Ele te libera uma palavra de perdão, Ele te libera uma palavra de conserto, Ele te libera uma palavra de renovo nessa noite. Se renove, busque graça, busque fogo, busque a presença do Deus Todo-Poderoso, busque a chama do Senhor na tua vida, busque a prioridade do reino do céu na tua vida. Para de reclamar, irmão. Não me chamou, não me deu oportunidade, não me fez. Tu serve ao Deus Todo-Poderoso. Quer uma coisa? Se tu estiver no monte lá em cima, sozinho, tu e o Espírito Santo tá aí uma grande oportunidade de adorar. Tá uma grande oportunidade de adorar. Às vezes o crente é pequeno, irmãos. O crente faz bico por tanta coisa, por tanta besteirinha. Tá fazendo bico. Serve, meu irmão, serve. Serve que Deus está te contemplando. Serve que Deus está te vendo. Serve aqui, serve na rua, serve aonde você for. Alguém está passando na rua. Ah, mas eu não conheço. Precisa de você. Tu pode ajudar. Ajude. Pode abençoar. Abençoe. 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 Sabe por quê? Tu é canal de bênção e Deus vai te honrar. Aleluias. Então, uma palavra vai curar, uma palavra vai restaurar, uma palavra vai abrir a tua visão. Queridos, eu já estou caminhando para encerrar, mas presta atenção. O que é que o mundo se preocupa hoje, irmãos? Nessa era de capitalismo, as pessoas só pensam em ter e ter. Não está sabendo que uma hora dessa, assim como acontece um terremoto inesperado, é a volta de Jesus também. Então é rico das coisas para esse mundo e para com Deus não tem riqueza nenhuma. Está descoberto, está nu. Jesus volta e como é que está a tua vida? Como é que vai ficar você? Ô irmão, tu já imaginou que vai ser esse mundo depois que a igreja não estiver mais aqui? Você já pensou o desespero que vai ser nesse mundo depois que a igreja não estiver mais aqui? E o que é que está se esperando para consertar a vida, irmãos? Queridos, tu tem um carro, use ele. Tu tem um dinheiro na conta, compra uma boa carne lá e faça um assado. Amém? Coma. Enche a tua... Não coma demais não para tu não ser glutão, não é? Me chame que eu vou ajudar você a comer. Para você comer seu tanto certo, não é? Mas como melhor dessa terra enquanto você pode, irmãos? Eu não estou dizendo para tu queimar tudo que tu tem, não. Mas entenda que a qualquer hora dessa o céu se abre, Jesus volta, a gente vai. O importante é como está a tua vida para com o Senhor Jesus. O importante é como está a tua cobertura espiritual com o Senhor Jesus. O mundo vai lamentar, o mundo vai chorar. Mas a igreja vai estar na glória com o Senhor. A igreja vai estar na glória com o Senhor. Imagine para todos sempre e eternamente a igreja na glória com o Senhor. E a oportunidade que é oferecida hoje é do conserto. É do conserto. Hoje você pode aceitar Jesus e o que tu fez em 40, 50, 60, 70, 80 anos de vida ou um pouco mais, hoje é perdoado e Jesus coloca vestes novas. Hoje ele abre a tua visão. Igreja, o que é importante para você? O que é que de fato tem valor para você, irmãos? O que é que de fato a gente tem que investir o nosso tempo? O que é que de fato a gente tem que gastar a nossa vida, se não no reino de Deus? Tudo vai ficar aí, irmãos. O que você puder, use mesmo. Tu tá com porque tem gente, graças a Deus, o povo mudou um pouco, né? Antes, há um tempo aí atrás, alguém comprava uma coberta, comprava um bom lençol, comprava um jogo de prato e intocava lá para quando chegasse a visita. Graças a Deus que eu acho que isso mudou, não é?
Então tu compra um belo conjunto de prato, quando tu chegar em casa, já tira logo o papelão e vai logo jogando na mesa. Experimentar, amém? Ver como é. Comprou uma boa coberta, tu mesmo cai logo de baixo para poder ver se aquece mesmo, amém? O melhor dessa terra é teu, igreja. Aleluias! Glória a Deus! Faz um bom suco com a Coca-Cola, não vou fazer comercial mais não, né? Porque vai subir teu açúcar. Mas come o melhor dessa terra. Porque daqui a pouco a gente vai para a glória. Aí sim, lá a gente vai ter saúde, a gente vai ter paz para sempre e não vamos mais necessitar das coisas dessa terra. Agora, enquanto tu tem vida aqui, dedique tua vida a Jesus, dedique a tua garganta, os teus louvores, dedique os teus bens ao Senhor, honre ao Senhor com aquilo que você tem, amém, irmãos? E ele vai dizer aqui no final: unja os teus olhos com colírio para que você veja. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, vocês sabem, a Bíblia diz que Zaqueu era rico, mas também metia a mão no que era dos outros. Na presença de Jesus, Zaqueu abriu a visão, não é? Senhor, ei, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não quero mais ser ladrão, eu não quero mais ser corrupto, eu não quero mais ser adúltero, eu não quero fazer mais nada errado, eu quero andar certo diante da tua presença. O olho abriu, a visão abriu, e o Senhor disse: esse daí também é filho de Abraão. Esse se consertou, esse é filho de Abraão. Quem é filho de Deus? Queridos, quem anda com Jesus não quer mais vida torta. Quem está com Jesus não quer viver mais numa vida de qualquer maneira. Queridos, outrora, quando tinha esse tempo de Copa do Mundo, eu já tinha pouco cabelo, eu arrancava o resto que tinha. Né? Para torcer pro Brasil, aquela coisa toda, eu ficava triste. Eu assisto o jogo, eu não sou hipócrita não, irmão. Eu assisto o jogo e gosto do Brasil. Mas não tem não é aquela coisa mais de antigamente, entendeu? Se perdeu, perdeu. Se ganhou, ganhou. Minha vida vai continuar. A minha verdadeira seleção, eu já estou nela, que é dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que vai para o céu. Essa daí, eu sei que não perde nunca e eu estou trabalhando duro. Tem 30 anos que eu estou trabalhando duro para estar nesse pelotão dos salvos e remidos pelo sangue do Senhor. Amém, amados? É isso que é importante na nossa vida. Aleluias. E Jesus vai dizer aqui, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Essa igreja diz que ela é rica, que ela era próxima, que era isso tudo. Mas Jesus vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Se ele disse que estava batendo, é porque ele estava do lado de fora. Meu Deus, quanta gente pensando que está bem na presença do Senhor e Jesus está do lado de fora. Mas ele está batendo para entrar. Porque disse: se ele abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Aí vai ter comunhão verdadeira. Jesus quer comunhão verdadeira. Jesus quer o encontro verdadeiro. Jesus quer sentar na mesa contigo. Ele quer se alegrar com você. Ele quer partir o pão com você nessa noite. Se ele já veio para te trazer a fé preciosa, a visão dos céus nessa noite, se ele quer te cobrir com vestes espirituais, é momento de partir o pão da comunhão, amados. Então nessa noite é tempo de se voltar para o Senhor Jesus. É tempo de abrir teu coração para Jesus. É tempo de abrir a tua vida para o Senhor Jesus. Então, qual tem sido, querida, a tua escolha? E qual será a tua escolha nessa noite? Eu fico alegre, porque eu tenho visto muita gente aqui no meio do povo de Deus, abrindo a sua casa, a sua vida para crer em Jesus mais e mais. Isso nos alegra. Imagine o Deus Todo-Poderoso que contempla essas coisas. Deus se alegra com a tua vida. Deus se alegra com essa comunhão que tu está buscando na presença dele. Então fica a pergunta do Espírito Santo nessa noite para você. E não é você responder para mim, é você vai responder para o Espírito Santo. Como é tua comunhão com Deus? Tu é rico para com Deus? Tu é rico? Se o Senhor te perguntar aí nessa noite, você é rico para comigo, você vai responder o quê? Sim, Senhor, não, Senhor, mais ou menos, Senhor. O rico com Deus, quem manda na vida dele é o Espírito Santo, amados. O rico de Deus, ele não diz: não, falo com Mateus, com Edu não. Falo com Berenice, mas com Jane não. Não, amados, eu até não gosto desse Edu mesmo, viu? Esse cara pisou no meu calo. Mas o grandão da Galileia que morreu na cruz, ele olhou para o soldado que estava matando ele e disse: Pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Então quem sou eu para não perdoar Edu? Jesus disse: se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará.
Então eu quero entrar no céu, eu quero entrar pela porta da frente. Eu quero ouvir, sede bem-vindos, bendito do Senhor. Meu irmão, tu está liberado em nome de Jesus. Mas eu não tenho força. Espírito Santo, derrama força, derrama graça no meu coração, meu Pai. Porque está sendo difícil. Porque aquele irmão foi chato como o quê comigo? Chato, muito chato, ele falou palavras duras e terríveis, mas derrama graça no meu coração. Eu não quero amar ele com o meu amor, eu quero amar com o teu amor. Derrama o teu amor, aí Deus vai derramar e você vai ter graça, você vai ter comunhão. Jesus está batendo, tu vai abrir a porta do teu coração, ele vai entrar e trazer um tempo novo para a tua vida. Vai ter cura, vai ter restauração, vai ter alegria do céu da tua vida, vai ter paz do Senhor na tua casa, aonde você anda. Você vai andar na rua depois que você falou com o irmão ali que liberou. Você vai andar leve, parece que você vai voar, sabe por quê? Sai um peso das tuas costas, porque Jesus da cruz do Calvário já cravou lá toda a tua derrota para que a vitória do Senhor tivesse sobre a tua vida. Abre o teu coração nessa noite para Jesus. Abre o teu coração, jovem, abre o teu coração, adolescente. O nosso bispo Doriel de Oliveira, ele já morreu, né? Era apóstolo, né? Que chamava apóstolo. Doriel de Oliveira. Com 8 anos de idade aceitou Jesus. 8 anos de idade. Jesus entrou na vida dele. E ele já sentia no coração que Deus queria fazer uma grande obra através da vida dele. 8 anos de idade. E o homem fez uma obra tremenda. Ele já está na glória. Mas milhares e milhares de pessoas convertidas através de uma obra que ele começou. Abre o teu coração, porque grandes coisas Deus teve para fazer através da tua vida. Irmão, você pode me perguntar assim, pastor, como assim uma grande obra? Eu falei aqui hoje pela manhã. Se o teu vizinho te considerar um canal de bênção, você já está fazendo uma grande obra para o Senhor. Se as pessoas de dentro da tua casa te considerar um canal de bênção, você já está fazendo uma grande obra para o Senhor. Se você se preocupar com o teu testemunho nesse mundo, já está fazendo a grande obra para o Senhor. Imagine onde é que Deus não pode te levar. Que Deus te abençoe nessa noite. O Senhor está à porta e bate nessa noite. O Senhor quer entrar em teu coração, quer fazer uma transformação, quer trazer fogo, quer trazer avivamento, quer trazer um novo tempo sobre a tua vida. E eu vou te pedir que se coloque de pé nessa hora, porque eu vou orar por tua vida em nome de Jesus.